Fala galera cervejeira, beleza? A segunda aula do nosso curso básico de produção cervejeira sustentável é para nos situarmos aí sobre o mercado cervejeiro comercial e a produção artesanal caseira no Brasil. Os dados de 2023 do Anuário da Cerveja no Brasil, um documento que é publicado anualmente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o famoso MAPA, nos mostra um interessante cenário da produção cervejeira no Brasil, que, para quem não sabe, o MAPA é o órgão que regulamenta e fiscaliza a produção cervejeira no nosso país. Para se ter uma ideia, para podermos comercializar uma cerveja, temos que registrar no MAPA. E para isso temos que seguir todos os critérios estabelecidos em uma regulamentação própria sobre a produção cervejeira no Brasil. Eles publicam a cada ano os resultados do ano anterior, ou seja, os dados publicados em 2024 do anuário são na realidade de 2023. E, em linhas gerais, esses dados nos mostram que a produção da cerveja cresce a cada ano no Brasil. Eu sou Luiz Villani, formando do curso superior em Tecnologia de Produção Cervejeira da Faculdade Anhanguera. Essa aula faz parte do projeto de extensão Produção Cervejeira Sustentável. E esse é o canal Vilas Universo Cervejeiro. O Anuário da Cerveja comparou os dados do total de estabelecimentos produtores de cerveja no Brasil entre o ano 2000 e 2023. E com base nesses dados, é possível observar que nós tínhamos 40 cervejarias registradas em 2000 e em 2023, 1.847 cervejarias. É um crescimento incrível de toda essa mudança de perfil aí do nosso mercado, E se a gente analisar por que isso ocorreu, a gente vai perceber que faz parte desse processo a compreensão popular sobre as possibilidades sensoriais que possuímos nesse universo da cerveja. E o que eu chamo de boom da cerveja, a grande ascensão da cervejeira, pode ser observado nesse gráfico a partir do ano de 2012, quando nós atingimos aí, em números percentuais, o maior crescimento, que foi de 21,7%. Tendo um ápice do crescimento em 2016 com impressionantes 48,5%. Mas esse crescimento proporcional, ele destoa quando a gente observa os números absolutos de crescimento. Nos números absolutos, o crescimento é mais impressionante ainda. Em 2012, nós já tínhamos passado de 40 cervejarias para 157 cervejarias registradas. E apresentávamos aí um crescimento de 28 cervejarias ao ano. Só em 2013 tivemos um crescimento de 38 novas cervejarias no ano. Ou seja, em 2013, esse número já apresentava aí praticamente o número que nós tínhamos em 2000, que eram de 40 cervejarias. E aí, esses dados absolutos nos mostram que, a partir do ano de 2015, nós passamos a ter um crescimento da ordem de 3 dígitos. Foram 161 novas cervejarias em um ano. E desde então, ano a ano, a gente continua a ter um crescimento da ordem de 3 dígitos. No ano de 2019, nós tivemos um crescimento aí absurdo, Foram 320 cervejarias em um ano. Depois, em 2000, vem a pandemia. E aí, com todos os efeitos econômicos, em todo o nosso país, nós tivemos um crescimento de 174 novas cervejarias. Isso também foi incrível, Porque com todas as restrições que a gente teve, o que isso impactou na economia, a gente ainda teve um crescimento. Mas depois disso a gente observa que os patamares de crescimento, entre 2020 e 2022, eles ficam praticamente estagnados nos números de crescimento. Ainda assim, continuamos crescendo com o mercado cervejeiro. Mas observem que essa estagnação ainda está na casa dos 3 dígitos, então ainda é um crescimento muito alto, Mas em 2023, ainda que crescendo na casa dos 3 dígitos, a gente teve um crescimento de 118 novas cervejarias. Aqui a gente observa, em relação ao patamar de estabilização, uma tendência de queda nesse crescimento. Claro
que são 3 dígitos, ainda é um crescimento alto, mas pode ser o impacto da pandemia e a gente só vai ter a confirmação dessa tendência a partir dos dados de 2024 que serão publicados no ano de 2025. E por que esses números são importantes para quem está começando a produzir cerveja? Olha, parece que muita gente que começa a produzir cerveja acaba desistindo. Em Belo Horizonte, cidade em que eu nasci e que ainda resido, nós tivemos várias lojas que vendem insumos, né, chamadas brew shops, fechando. Eu associo isso assim empiricamente, tá? Que não é dado nenhum científico, de nenhum estudo, né? Mas a gente tem algumas situações que talvez tenham impactado esse crescimento em termos das brew shops, de estabilização também, ou talvez até uma redução. Como a gente não tem dados de vendas específicos, eu percebo hoje pelas lojas que estão fechadas. Lojas tradicionais, inclusive, daqui as primeiras lojas que nós tivemos, elas fecharam ou mudaram o ramo de negócio. Então, algumas situações eu acho que podem ter impacto. E eu afirmo que uma das questões específicas, né, é a ideia de que a gente vai produzir muita cerveja com baixo custo, né? E aí eu afirmo, gente, cervejas mais elaboradas, de estilos mais fortes, tanto em lúpulo quanto em malte, ou lagres, cervejas lagres especiais também, que são mais maltadas, mais lupuladas, elas sempre serão difíceis de chegar aos custos, se a gente comparar aí com o mercado das mega cervejarias, né, que produzem principalmente American Lagers, que são cervejas mais, de certa forma, são mais fracas, mais equilibradas, mais refrescantes e que caem, né, no gosto do brasileiro. Isso é um fato, tá? O custo dessas cervejas no mercado é muito baixo em relação até à nossa produção artesanal. Dá para fazer cerveja que talvez possamos chamar de fake lagers, né? É um tipo de cerveja que a gente vai buscar esse perfil mais equilibrado, mais leve, como uma Cream Ale, por exemplo, que vai ficar mais barata sim, tá? E aí a gente concorre, aí eu chego até a dizer que a gente consegue fazer mais barato do que o que a gente compra no mercado. Mas aqui a gente tem que entender também que a gente não paga imposto quando a gente produz a cerveja, imposto sobre produção, né, especificamente. A gente só compramos os insumos e pagando os impostos que estão ali nesses insumos. Mas em relação a toda a questão situacional, né, e fiscal relacionada a um CNPJ, nós não temos nenhum tipo de encargo em relação a isso. Portanto, gente, muitas pessoas se enganam em relação a esse custo. Até porque nós temos aí também um custo relacionado à mão de obra, né? Geralmente a gente produz cerveja em casa no nosso tempo livre e a gente não computa o valor da mão de obra nossa também em relação a essa produção, né? O tempo que a gente gasta para produzir. E aí, de certa forma, as pessoas desanimam quando percebem que isso é desgastante em relação ao que significa você comprar uma cerveja de mercado, né? Outro fator que é muito comum também de abandono da produção, né, que eu percebo aí em relação a algumas pessoas mais próximas que produziam cerveja e que agora não produzem, né? É a decepção de saber que o mercado cervejeiro, embora seja um mercado promissor, né, e continua sendo, ele tem características de risco, né? Como todo negócio tem riscos consideráveis, né? Mas não é simples a gente entrar e se manter nesse mercado. A cerveja produzida em casa, como eu disse, ela não pode ser comercializada e quando comercializada, ela necessita de um registro no mapa. Então isso vai depender aí da gente cumprir os requisitos do mapa e os requisitos legais também de se abrir um CNPJ para poder comercializar. Isso tem decepcionado algumas pessoas quando elas vão fazer a análise do mercado e observam que isso ficaria muito oneroso em relação aos custos de produção e de comercialização. Portanto, assim, vários amigos já me perguntaram, as pessoas que geralmente experimentam as minhas cervejas, né,
pessoal gosta muito da cerveja e pergunta, por que você não produz? Por que você não está comercializando? Por que você não abre uma fábrica, né? E eu sempre falo com as pessoas que é difícil montar uma fábrica no país, né? Então, assim, basicamente nós vamos até começar o curso aí falando um pouco mais sobre isso. E aí deixa eu só contextualizar mais aqui a minha produção, né? Hoje, gente, o que eu produzo me atende muito bem. Ou seja, aí vai responder algumas questões aí dessas duas situações que eu coloquei. Se você me perguntar se vale a pena produzir cerveja em casa, eu vou te responder imediatamente que sim, vale muito a pena, né? As minhas cervejas, elas são excelentes, modéstia à parte, e fica muito barata quando eu comparo aos mesmos estilos e que eu vou comprar no comércio, né? Então, se eu pego um estilo, uma IPA, uma Double IPA que eu produzo e comparo com uma Double IPA do mercado, a minha cerveja vai estar praticamente no mesmo nível. Então, assim, vale muito a pena produzir. O custo dela em relação ao que eu vou comprar numa loja vai ser muito mais barato, aí comparando o mesmo estilo. Diferente se eu fosse produzir uma American Lager. E aí a American Lager, o que difere nesse sentido os processos de produção de lager, eles demoram mais, né? A gente demanda uma fermentação mais cuidadosa, ela também é mais prolongada. Eu demando de observar outras etapas, como o descanso de diacetil, depois o lagering para eu limpar mais a cerveja. A gente vai explicar isso melhor no processo de produção. Mas, por enquanto, o que é interessante de entender é o seguinte: para produzir uma lager, além desse tempo, eu tenho um custo maior, porque ela consome mais fermento, e o fermento da lager, que é um fermento específico, a gente vai ver isso também, a gente tem fermentos tipo ale, né, que são favorecidos em alta temperatura, e tipo lager, que são favorecidos, fermentam melhor, produzem melhor em baixa temperatura. O fermento lager, ele é mais caro também. Então, às vezes, para fazer uma leva de 20 litros, que eu usaria um pacote de fermento mais barato ale, no caso da lager, eu uso 2 pacotes de fermento, que é praticamente o dobro do preço, e usando 2, aí eu estou quadruplicando o preço só do fermento. Isso onera muito a produção. Na indústria é diferente, porque eles têm um processo de propagação, de tratamento das leveduras, e em larga escala isso vai baratear, fora que nesse estilo também é permitido o uso de adjuntos, que também reduzem o custo, né? Mesmo eu usando adjuntos, eu posso usar também o milho, é possível usar milho, né? A gente usa o flocão em casa aí para dar um rendimento maior. Gente, já também falando um pouco sobre isso, o uso do milho não é condenável, tá? Ele traz perfis de leveza para a cerveja que é desejável para o perfil de um American Lager. É diferente do que a gente imagina, que é aquela cerveja de baixa qualidade. Não, ela não é uma cerveja puro malte, né? E isso também não tira dela os méritos para aquele estilo. As cervejas puro maltes, elas têm um corpo maior, então quando eu uso milho eu reduzo o corpo. Muita gente tem a preferência por esse estilo e a gente tem que respeitar isso. Particularmente, eu prefiro cervejas mais maltadas, então eu evito sempre usar milho nas minhas produções, mas posso usar também. Mas mesmo usando o milho, para produzir uma cerveja lager em casa, esse custo vai ficar mais alto do que o que a gente compraria no mercado. Assim, pode até ficar um pouco mais barato, mas pelo trabalho nunca vai ter o impacto e a comodidade da gente comprar como o padrão de qualidade que a gente tem na indústria cervejeira. Então, às vezes, principalmente nas lagers, que todo esse processo faz diferença, pode ser que a gente tenha uma cerveja que a gente faz um perfil uma vez e na outra a gente não vai conseguir manter essa reprodutibilidade, né, do estilo, e isso também pode te incomodar. Mas sintetizando, eu produzo cerveja então num bom preço, né? Mas eu não recolho imposto. Então esse preço é legal, é ótimo para mim, para o meu consumo pessoal, mas infelizmente eu não posso vender porque é ilegal. Agora, se eu abrir um CNPJ, esse custo vai subir consideravelmente. Minha produção, ela não poderá ser vendida com o preço que eu imaginava. Então essa é uma decepção.
Se você tem essa expectativa, né, de produzir e vender uma cerveja mais barata, não é bem assim. Com todo o custo de produção e de impostos, a realidade vai ser um pouco diferente e a competitividade do mercado vai gerar uma certa adaptação até você conseguir vender a sua cerveja num preço mais barato do que o que está aí no mercado, né? Então, vários cervejeiros caseiros, quando eles entram no mercado comercial, eles obtiveram sucesso, né? Mas hoje a gente tem uma competitividade maior também. E aí, como qualquer negócio, né, que a gente possa empreender, a gente demanda um bom planejamento. E o terceiro fator, eu associo eu já até falei sobre isso, ao trabalho que dá produzir muita cerveja. Quando eu faço em larga escala, por exemplo, eu produzir 10 litros é uma coisa, eu vou ter pouco líquido ali, né, para engarrafar, para manusear, para armazenar, para tudo. Já se eu faço 50 litros, a proporção de trabalho é muito maior também. Quando eu comecei a produzir, eu fui comprar uma panela de 5 litros, porque eu produzo em apartamento e eu achei que eu não conseguiria ferver a minha cerveja, e aí a parte de fervura ela é fundamental, eu preciso de uma fervura intensa, então eu achei que eu não conseguiria ferver isso no fogão com uma produção mais alta. Então eu comecei com uma panelinha de 5 litros, para fazer 5 litros, ela era na realidade de 8,7 litros. E quando eu cheguei na loja para comprar, o vendedor ele me recomendou não comprar. Então ele disse, e eu lembro perfeitamente, que fazer 5 litros não vale a pena. O trabalho é o mesmo que dá de você fazer 5 ou 50, foi o que ele citou na época. Hoje eu discordo parcialmente dele em relação a isso. Acho que valeu a pena começar por 5 litros, até para testar receitas, para ter a certeza que eu conseguiria produzir, e depois eu pude investir num caldeirão, tá, de 20 litros, e passei a produzir 20 litros, porque no fogão com 4 bocas eu consegui ferver, eu testei isso com um caldeirão que o meu pai produzia na década de 80, é um caldeirão cervejeiro, mas ele não tinha o furo, e a gente vai ver que a panela cervejeira, na hora que a gente for falar sobre equipamento, ela tem um furo com uma torneira embaixo, que vai facilitar aí uma série de processos na produção em casa. Mas é possível também produzir mesmo sem esse furo, né? E era o que meu pai fazia na década de 80. Então eu peguei esse caldeirão, enchi ele de água, coloquei ele no meu fogão, fervi. Deu, ferveu de forma intensa com 4 bocas, meu fogão é de 6. Na época eu ainda usava água de lavagem, a gente vai ver isso nos processos de produção. Então eu ainda tinha mais 2 bocas para esquentar as minhas águas que deveriam estar numa temperatura mais alta para fazer a lavagem dos grãos. E aí, gente, o que eu tenho a dizer é que foi bom demais esse processo de produzir 20 litros. Eu produzi muita cerveja, foram muitas levas de 20 litros, muita empolgação. Tinha vezes que eu produzia 80 litros no final de semana. Eu fazia 2 levas de 20 litros no sábado e 2 levas de 20 litros no domingo. Então, assim, essa empolgação ela é muito grande, valeu muito a pena, mas no final rendeu um bico de papagaio. Eu não sei especificamente se foi só da produção de cerveja, que a gente poderia ter isso aí por outras razões aí também do meu dia a dia, né? Mas o maior esforço que eu tinha mesmo de peso era essas panelas de 20 litros, fermentador, levando de um lado para o outro para envasar, enfim, né? Me rendeu um bico de papagaio. E aí eu passei a produzir 10 litros. E entendo hoje que 10 litros é muito mais interessante, principalmente para quem mora em apartamento. As panelas são menores, embora eu ainda tenha panela para 20 litros, mas quem não tem muito espaço, eu aqui tenho um espaço reduzido, mas que me proporciona armazenar esse equipamento. Mas quem não tem, 10 litros é uma panela menor, então não ocupa tanto espaço. Eu posso fazer aí com um outro processo aí do BIAB, né, que é mais fácil e aí exige menos equipamento ainda, também na sua casa, e mais prático. E eu passei a produzir justamente nesse método BIAB e eu agilizei muito a minha produção. Então antes, produzindo 20 litros, eu chegava a gastar aí quase 8 horas de produção. E às vezes, como eu disse, entre
certamente entre 6 e 8 horas, né? E às vezes eu produzia duas levas, eu passava o dia inteiro produzindo. Eu começava às 7 horas da manhã e ia terminar lá quase meia-noite, né? Depois eu mudei o meu processo, passei a produzir 10 litros e aí em 4 horas eu produzo cerveja, em média, né? Então, com 8 horas eu consigo fazer 2 levas tranquilamente. Isso já reduz muito o meu trabalho no dia a dia. Às vezes eu produzo até em menos de 4 horas, né? Então praticamente eu reduzi pela metade o meu trabalho ao reduzir de 20 para levas de 10 litros. Então em relação a tempo, fica muito mais tranquilo fazer mesmo 10 litros. E aí eu falo com vocês que hoje minha recomendação é fazer 10 litros. Eu cheguei nessa conclusão que é o mais tranquilinho. 10 litros eu faço todo final de semana, fácil. Quando não faço, inclusive à noite, quando eu chego do trabalho, eu acabo produzindo cerveja também. Dá tranquilamente para produzir no início da tarde ali, né, até à noite com tempo de descanso, tranquilo, de lavar os equipamentos. Então a logística fica muito mais interessante. Agora, é claro que tudo isso depende também de equipamento. Se eu tenho a condição de produzir cerveja com equipamento totalmente automatizado, ele é mais caro e tudo, mas esse esforço ele diminui consideravelmente, né? Fora que grande parte do trabalho que a gente tem de monitorar ali a nossa produção, de estar avaliando temperatura, numa panela automatizada, isso tudo é automático, né? Então você não precisa ficar ali do lado da panela. Você programou ela, você sai, vai tomar sua cerveja, depois você volta. Então aí o nível de trabalho é muito menor e vale a pena realmente você produzir levas maiores, né? Em relação a peso, eu consigo carregar grandes quantidades de peso, isso não é o problema. Mas o corpo apita depois, né? Nas condições que eu tenho hoje de saúde, né, em relação à minha coluna, acaba que no outro dia eu tenho impacto, tenho dores, tenho inflamações, tenho que tomar anti-inflamatório. Então eu prefiro evitar mesmo essa sobrecarga, né, e produzir uma quantidade menor. Bom, então nós tivemos o boom, né, da produção cervejeira e dentro do mercado cervejeiro isso tem um impacto, essa questão da produtividade. Depois a gente viu uma certa estabilização, tanto em nível de cerveja comercial, quanto na produção artesanal, onde o meu parâmetro é a comercialização aí das brew shops, né? E aí, a realidade hoje é que grande parte das brew shops estão comercializando pela internet, né? Então, essa possibilidade de fazer o negócio online, né, de simplesmente distribuir, muitas lojas também estão fechando a loja física e só vendendo pela internet. Nesse caso é importante, dentro do mercado, a gente ter uma outra análise, que é a questão da qualidade dos insumos. Não tem problema algum eu comprar de brew shops, tá? Isso aí é online, né? De brew shops online. Não tem problema algum, mas eu tenho que conhecer a procedência. Como que as pessoas acondicionam esses insumos, por quê? Os insumos, a gente vai ver isso mais especificamente, mas eles requerem um cuidado também de armazenamento, né? Então, eu preciso, um malte, geralmente, quando eu produzo em apartamento, antes eu moía, e moía num moinho manual, né? Eu até automatizava ele com uma furadeira, mas ele gera muita poeira, muita sujeira no apartamento, levanta muita poeira e tudo, e é melhor você não fazer sujeira, né? Então, eu passei a comprar um malte moído. Isso implica em algumas situações que são muito boas, outras que eu tenho que tomar cuidado. Quando a gente moe o malte, ele já começa a perder determinadas características ali, inclusive da sua eficiência. Então, é importante, depois que eu moí, eu não esperar muito tempo para fazer a minha braçagem, para produzir a minha cerveja, né? Então, ele está protegido quando ele está inteiro. A partir do momento que a gente quebra esse malte, as enzimas e tudo que está ali, ela começa a perder o seu poder e estraga mais rápido. Então eu tenho que fazer com um tempo menor também.
E aí eu tenho que saber quando que essa pessoa moeu, se eu compro um malte moído, né, se esse malte já não estava mais tempo lá armazenado. Eu tenho que saber como que ela embala, porque tem lojas que embalam até a vácuo, então não tem oxidação, né, diminui aí essa possibilidade de oxidar esse malte. O lúpulo e a levedura dependem de temperaturas mais baixas para conservação. O lúpulo, por exemplo, ele é congelado, ele fica no congelador, e a levedura na geladeira. Então, por isso, eu tenho que saber como que é o procedimento para encaminhar, quanto tempo demora, né, para chegar de onde está enviando até a minha casa. Então, isso tudo tem um impacto. E eu tenho que saber aí da seriedade também da pessoa que está vendendo em relação a isso. Então não tem problema algum comprar online, né? Isso tem dinamizado o mercado, tem possibilitado pessoas produzirem cervejas no país inteiro, né? Inclusive não tendo lojas nas suas cidades ou na região. Então isso facilita muito o mercado e a possibilidade de expansão, que eu acredito muito nessa expansão a partir do momento que nós tivermos uma logística cada vez melhor para a distribuição desses insumos também no mercado caseiro. Então, o que eu quero dizer agora para vocês é o seguinte, se tem muita gente que começou a produzir há um tempo atrás, né, e que acabou parando, como eu disse, né, e minha impressão é que a gente retrocedeu um pouco nesse mercado, sim, mas ele é um mercado muito promissor ainda. Então, talvez a gente tenhamos estabilizado aí entre o cervejeiro raiz, né, que são pessoas que, como eu, que não param de forma alguma de produzir, né, tem essa necessidade de produção, até gosta de fazer isso, até por prazer em fazer e inovar, fazer novas receitas, conhecer novos processos. E os aventureiros também, né, a pessoa que se aventura a produzir, tem um interesse, mas quando tem um impacto de todo esse contexto que eu falei, do trabalho, do custo, ela acaba desistindo, né? Mas várias cervejarias artesanais, elas começaram justamente a partir da produção caseira, né? Dessa iniciativa de se conhecer o processo e de se aventurar aí sim no mercado comercial. Então, gente, é possível a gente passar da produção caseira para a produção comercial, mas tudo depende de planejamento. Tem um livro muito bom sobre essa questão, que é esse livro aqui, Direito para o Mercado da Cerveja. Esse é um livro que eu recomendo muito, tá? É um livro da editora Crater, e aqui eu até chamo atenção porque a editora Crater, ela encerrou suas atividades, embora ela tenha feito uma parceria com a Rede Craft. No site da Rede Craft eu ainda não vi esse livro especificamente comercializando. Pode ser que eu não tenha encontrado ou que eles vão colocar mais para frente. Mas é um livro que eu acho muito importante da gente conhecer, principalmente quem tem esse interesse de empreender no mercado comercial. Ele foi escrito por André Lopes, Cristiano Lopes e Elizabeth Bronzeri, né? E Vinícius Borges, são 4 autores. E publicado em 2020. Então, eles chamam muita atenção para esse contexto todo que eu falei. Fica aí como uma referência para vocês, porque eles vão focar muito nessa questão do que seria um bom negócio e a necessidade de planejamento em todos os sentidos, de questões aí de encargos sociais, de planejamento, da compra do equipamento, das possibilidades que a gente tem para entrar nesse mercado. E aí, quando a gente parte mesmo, né, toma essa decisão de partir para a comercialização de cerveja, uma série de decisões terão que ser tomadas. O livro ele traz até algumas situações nesse sentido. Então, eu tenho que avaliar aí o meu ponto de produção, né, se ele é próprio, se ele é locado, se ele é parceiro. Ponto parceiro, gente, a gente... Geralmente, e isso tem no livro especificamente, uma possibilidade que vários cervejeiros começam assim, é você produzir com o registro do mapa em uma planta de uma outra pessoa. Então você usa, meio que aluga o mapa dele, né, o registro dele para você produzir a sua cerveja e aí sim você pode comercializar, porque ela foi produzida e está registrada para produção. Não é sua a fábrica, mas você está usando ali e, logicamente, você vai pagar por isso, vai ter um contrato de exploração sobre isso que vai te permitir comercializar. Várias cervejarias começam
o que a gente chama de produção cigana, né? Porque eu posso produzir numa aqui, depois eu posso ir para outra ali, enfim, eu vou ver o que tem o melhor custo-benefício para mim. Mas várias cervejarias iniciaram assim, é uma prática comum, tá? Dentro do mercado cervejeiro. E também uma possibilidade de você empreender também para receber a produção de outras pessoas também, e aí não deixar a sua planta de produção, né, sua fábrica, ociosa também, né? Então, são questões que a gente precisa compreender melhor no mercado e analisar. Eu preciso saber a capacidade de produção, né? E ao mesmo tempo a quantidade que eu vou produzir e pensar em expansões futuras em relação ao meu espaço. Então é uma lógica muito grande, fora a questão da logística, tanto da produção, da compra dos insumos, né? De conhecer um fornecedor que vai entregar ali os meus insumos de forma padronizada e com a frequência que eu preciso, né? Não posso... Para eu ter uma padronização de receita, eu vou precisar também de uma padronização desses insumos. E eu não posso ficar esperando, porque minha planta vai ficar parada, né? Então eu preciso também de ter fornecedores que estariam comprometidos com o meu projeto também, né? E depois eu tenho a logística de distribuição, né? Depois a produção, fora a decisão sobre o tipo de maquinário que eu vou utilizar, mais automatizado, menos, mais caro, mais barato, a quantidade, o espaço que eu tenho para isso, né? Eu tenho que pensar na distribuição, essa logística, como que eu vou fazer a minha cerveja chegar no consumidor, né? O ponto de venda, e aí vai depender de uma série de situações que dependem de parcerias, mas também depende de estratégias para que eu possa ser competitivo nesse mercado, né? Mesmo que seja uma pequena cervejaria, eu tenho que pensar se eu vou também produzir e vender no meu próprio ponto, né? Então eu posso também pensar nessas possibilidades. Então são várias as situações que eu indico a leitura desse livro, até para você ter uma ideia melhor sobre essa situação. E aí, para a gente ter uma dimensão melhor do mercado, né, para a gente finalizar aqui, eu vou sintetizar algumas coisas que eu já falei e complementar outros dados para a gente traçar um perfil do mercado cervejeiro hoje. O mercado de cerveja no Brasil, ele ainda está em expansão, né, mas vem apresentando aí indícios de que o crescimento pode estagnar. Então, hoje a gente está com uma linha de estagnação, né, mas ainda em um crescimento com 3 dígitos, então um crescimento alto. Nós temos hoje 1.847 cervejarias, sendo que 771 municípios brasileiros tem pelo menos uma cervejaria já registrada, né? E há fábricas em todos os estados da federação e no Distrito Federal. As regiões Sul e Sudeste dominam amplamente o mercado, somando 1.587 cervejarias no total. São 856 cervejarias no Sudeste e 731 no Sul. Depois nós temos aí o destaque, o Nordeste com 122 cervejarias, o Centro-Oeste com 96 e o Norte com 42 cervejarias. E aí vem um dado muito interessante. Eu, como eu disse, faço turismo cervejeiro e viajo muito pelo Brasil e sempre onde eu vou, eu busco conhecer uma cervejaria, né? E o dado que a gente vê nesse anuário do mapa, ele nos mostra que a região norte é aquela com maior crescimento relativo. São um crescimento na ordem de 16,7% em 2023, comparando com o ano de 2022. E aí ocorre que eu já fiz alguns cursos com cervejeiros estrangeiros, né, pessoas mais experientes aí na área da produção cervejeira e da cultura cervejeira, e todos elogiam a diversidade de sabores. Então, por exemplo, eu vou citar aqui 2 cursos que eu fiz, um com o Randy Musher e o outro com o Dick Cantwell, e ambos teceram vários elogios aí à nossa diversidade sensorial. Nós estamos falando aí de frutas que nós temos para explorar, madeiras combinando com as cervejas, ervas que podem ser aplicadas aí também no nosso tempero, enfim, nós temos muita coisa para explorar, e a região norte do Brasil, ela tem uma diversidade muito interessante porque ela tem sabores
que são mais exóticos, não são da nossa cultura, nem da cultura estrangeira, muitas vezes, com frutas diferenciadas que a gente tem, por exemplo, na região amazônica, né? Principalmente na região amazônica. E isso também acontece no Nordeste, com algumas outras frutas que são mais favorecidas com o clima de lá, e a gente poderia ter um conhecimento melhor das possibilidades de combinação. Tá? Então eu já experimentei uma cerveja com cupuaçu, com guaraná, cerveja com açaí, todas deliciosas. Quem conhece, por exemplo, a Amazon Beer, que é uma cervejaria de Belém do Pará, ela é uma referência, ela já distribui as cervejas para todo o Brasil, né? Mas aí é em pequena quantidade, não é fácil a gente achar aqui no Sudeste, por exemplo, cervejas da Amazon Beer, mesmo na internet, às vezes a gente tem certa dificuldade para comprar, mas eu já conheci a fábrica, né? E aí a experiência sensorial que você tem é muito diferente, vale muito a pena. Então eu vejo o Norte como uma grande oportunidade nesse ramo, tá? Eu vejo que tem muito ainda a desenvolver. E pode ser que a produção caseira tenha diminuído, né, como eu mostrei aí no vídeo em alguns momentos, mas a cada dia nós temos soluções de mercado e facilidades de lojas, inclusive essa questão das vendas online, né, que favorece aí o crescimento e a oportunidade desse mercado, né? Eu vejo grandes oportunidades desse mercado voltar a crescer, porque quando a gente tem variedades, produtos diferentes, sabores diferentes, nós temos mais possibilidades de invenção criativa mesmo das nossas receitas, né? De misturar sabores e temperos e conhecer outras experiências sensoriais a partir da cerveja que a gente produz, que pode inspirar outras pessoas. Então, eu acredito muito no crescimento do mercado caseiro ainda. E aí uma pergunta que as pessoas fazem, né, se valeria a pena comercializar a cerveja, eu sempre falo que depende, né? Como todo negócio a gente tem que estudar, analisar, nos informar, planejar, como a gente viu, e ainda há um mercado promissor, isso é fato. O nosso mercado está crescendo ainda na escala de 3 dígitos, né? Ao ano, o número de cervejarias que aumenta, que amplia no país, e a gente tem regiões ainda pouco exploradas, com poucas cervejarias, o que permite ainda um crescimento maior. Então, talvez com uma tendência de desaceleração nesse processo, mas ainda assim a gente está falando de um mercado em ascensão. Uma outra questão que as pessoas fazem, né, se vale a pena mesmo produzir cerveja em casa. Eu já respondi isso, eu não tenho dúvidas disso, né, e digo mais, essa introdução aqui foi inclusive para a gente entender de uma forma básica o potencial da produção caseira, né? Porque mesmo a cerveja comercial, como eu disse, grande parte dos cervejeiros comerciais começaram a partir da produção caseira, a partir do momento que eles viram a oportunidade, a qualidade do produto que eles desenvolveram com a sua própria produção, né, ali artesanal, em casa, passar a investir no mercado comercial. Mas quando a gente busca aí relacionar a cerveja com a sustentabilidade, aí sim, esse potencial ele amplia em muito as oportunidades, porque torna ainda mais interessante. Nós estamos falando de redução de custos com reaproveitamento de insumos, com possibilidades que hoje a gente já tem visto as cervejarias investirem, porque ela tem uma nova pegada não só em relação ao mercado, como em relação à relação com o meio ambiente, né? Então, a gente pode aí ter algo muito maior para o futuro do mercado cervejeiro a partir do conhecimento da produção cervejeira sustentável, né, com reaproveitamento de insumos, e compreender aí esse ciclo que a gente pode fazer de reaproveitamento. Pessoal, se você puder dar uma força e comentar sobre a nossa aula aí, isso vai nos ajudar muito, tá? Porque a gente precisa dessa avaliação para a gente elaborar o relatório final que eu tenho que produzir aí para entrega do projeto de extensão final, né? Então eu tenho uma entrega ainda a fazer em relação a isso. Então eu agradeço muito aí pelo apoio e até mais.